encontro com o Eduardo Sabag em Goiânia. Adriana, Fernando, como que foi para vocês o encontro com o Eduardo? Ele falou algo que vocês esperavam ouvir? Foi surpreendido por alguma outra questão que ele chegou a falar? Sim, ele acertou sim, falou realmente que eu precisava ouvir, pelo menos eu precisava ouvir. E assim, eu fiz uma pergunta para ele realmente que me acompanha há algum tempo e realmente foi fantástico, me surpreendeu sim. Fala meus amigos, minhas amigas, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita e hoje nós vamos fazer uma releitura de um vídeo que já está aqui no canal, que é um vídeo que trata sobre a espiritualidade dos animais. Será que eles reencarnam? E se eles reencarnam, será que ele pode reencarnar e viver aí de novo com você na sua casa? Qual o tempo entre uma reencarnação e outra deles? Eles também são espíritos imortais? Eles têm alma? Um animal pode reencarnar como um ser humano e o ser humano pode reencarnar como um animal? Por que os animais sofrem tanto? E é certo nós consumirmos carne? Para onde os animais vão quando desencarnam? Eu vou responder todas essas perguntas aqui para você agora aqui nesse vídeo. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, porque assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Eu sei que esse tema desperta a curiosidade de muita gente, então vamos fazer aqui essa releitura para que esse vídeo sobre a espiritualidade dos animais fique com uma qualidade um pouco melhor, para que novas informações sejam dadas, porque afinal de contas esses nossos amigos, muitos tão fiéis, merecem sempre o melhor que a gente possa fazer. Primeira coisa, pessoal, sim, os animais possuem alma e quando desencarnados, eles também são espíritos imortais. Sendo assim, eles também reencarnam. Eles também trilham essa jornada evolutiva através das reencarnações, assim como nós. Só que nesse sentido, a nossa compreensão tem que ser um pouco mais ampla. Na questão 540 de O Livro dos Espíritos, é dito que a evolução espiritual ela vai do átomo até o arcanjo. Olha que informação interessante. Até os átomos, os minúsculos átomos que formam a matéria, que formam o seu corpo, por exemplo, um dia chegarão à condição de arcanjo, um dia ocuparão esse patamar mais alto nessa escala evolutiva espiritual. E isso ocorre porque a criação de Deus nunca fica estacionada. Tudo que Deus cria evolui. Então até os átomos, os minerais, as plantas e os animais um dia chegarão à condição humana. Logo, nós concluímos que nós também já estivemos nessa condição de átomos, minerais, plantas e animais até que a gente pudesse chegar a essa condição de seres humanos. Então, a essência de Deus está nos átomos, está nos minerais, está nas plantas e um dia essa essência se transformará em um espírito jovem. Então esse espírito jovem começará a trilhar a sua jornada evolutiva através das reencarnações entre os animais. Se a gente pegar aqui a classificação zoológica, os grandes reinos onde todos os seres vivos estão classificados, e se a gente pegar a nossa espécie como o exemplo de espécie mais evoluída, nós vamos ver que comparados a nós, existem seres vivos muito primitivos, como micro-organismos, insetos, por exemplo. Então, o que acontece? Esses espíritos jovens, quando começam essa jornada evolutiva, eles começam justamente reencarnando entre essas espécies bem primitivas, bem simples, né? Os micro-organismos, os insetos. E aí eles vão tendo incontáveis reencarnações, vão adquirindo muita bagagem, até que quando eles evoluem, eles passam a reencarnar entre espécies mais desenvolvidas, mais evoluídas, mais parecidas com a nossa espécie, mais parecidas com o ser humano, até que chega um momento que, de fato, esses espíritos que já tiveram inúmeras reencarnações entre os animais adquirem a bagagem suficiente para começarem a reencarnar na condição humana. Interessante é que essa passagem, digamos assim, desse espírito da condição
animal para a condição humana ocorre em planetas primitivos, jovens, onde a humanidade acabou de ser inserida. Se a gente for levar em consideração os estudos sobre a evolução das espécies do gigante cientista Charles Darwin, e a base desse estudo está aqui nesse livro, A Origem das Espécies, um dos livros mais importantes da ciência, então nós vemos que uma espécie surge de outra espécie, através de mutações genéticas que conferem a alguns indivíduos algumas novas características. E depois da seleção natural, o próprio ambiente seleciona aqueles indivíduos com as melhores características. É assim que uma espécie surge de outra aqui no nosso planeta. Então, pensando nisso, a linhagem biológica do ser humano surgiu lá na África há alguns milhões de anos, surgindo a primeira espécie, que foi evoluindo, dando origem a outras espécies na nossa linhagem, até que surgiram outras espécies de seres humanos no planeta Terra. Porém, essas outras espécies eram menos evoluídas que a nossa. Nós podemos destacar entre essas espécies, essas outras espécies de seres humanos que já existiram no nosso planeta, o Homo ergaster na África, o homem de Neandertal na Europa e no Oriente Médio, o Homo erectus na Ásia, entre outras. Então, aqueles espíritos que vinham reencarnando entre os animais, à medida que adquiriram a bagagem suficiente e puderam fazer essa passagem da condição de animal para a condição humana, começaram a reencarnar entre essas espécies de seres humanos menos evoluídas que nós, tiveram incontáveis reencarnações aí, até que em um determinado momento eles passaram a reencarnar entre a nossa espécie, entre os Homo sapiens. Sabendo então que os animais reencarnam, quanto tempo demora entre uma reencarnação e outra? E esse aqui é um ponto de muita divergência, um ponto que as pessoas fazem muita confusão. A codificação diz que essa reencarnação ocorre quase de imediato após o desencarne, mas nós sabemos que com o florescimento da doutrina espírita, principalmente no Brasil, novos ensinamentos nos foram trazidos e esses ensinamentos acabam complementando a codificação. Então hoje nós sabemos que essa informação de que os animais reencarnam praticamente imediatamente após o desencarne se aplica mais aos animais selvagens, porque são animais que vivem obedecendo a basicamente instintos de sobrevivência, como a alimentação, a reprodução, o descanso, enfim. Não há neles ainda sentimentos desenvolvidos. Então eles desencarnam, os espíritos responsáveis por esse trabalho irão resgatar eles, irão analisar qual será a melhor situação para a próxima reencarnação, se eles continuarão reencarnando naquela espécie. Então o animal selvagem desencarna e logo ele já é resgatado pelos espíritos que têm essa função, que têm essa atribuição. E esses espíritos já irão analisar qual será a melhor situação para a futura reencarnação dele, se esse animal continuará reencarnando naquela espécie, se ele já adquiriu bagagem suficiente para reencarnar em uma espécie mais evoluída, se ele vai sofrer, enfim, todas essas situações. Já os animais domésticos, os animais que vivem mais próximos do homem, a reencarnação deles não tem que ser exatamente logo após o desencarne, porque são animais que já têm sentimentos desenvolvidos, muitos já têm a consciência de si mesmo. Há relatos na literatura espírita de socorristas que vão até o umbral acompanhados por cães, por cavalos, e há também os relatos do nosso amado Chico Xavier, quando ele dizia que muitos cães, por exemplo, quando desencarnam, ainda continuam por um tempo ali na casa, aqui na Terra, ou aquilo que é mais frequente. Eles desencarnam, são resgatados, porém, os espíritos responsáveis por esse trabalho os trazem com muita frequência aqui na casa para que eles possam desapegar aos poucos dos donos. E olha essa dúvida aqui, ó. Muitas pessoas já me perguntaram e me perguntam isso. O meu animalzinho desencarnou. Ele pode reencarnar e viver comigo mais uma vez aqui na minha casa? E a resposta é: depende. Os espíritos que irão programar a próxima reencarnação dele irão levar em consideração se será bom para ele
viver mais uma vez aí ao seu lado. Se será bom para a evolução dele, se irá agregar algo de bom nessa evolução espiritual dele. Pois como foi a última reencarnação desse animalzinho aí com você? Houve uma relação de amor entre vocês dois? Houve uma relação de respeito? Sem exageros, né? Sem excessos? Esse animalzinho pôde aprender alguma coisa com você, alguma coisa boa? Você pôde aprender alguma coisa com ele? Porque eles também têm muito a nos ensinar. Enfim, uma nova reencarnação dele com você irá ajudar ele a evoluir? Essa é a grande questão. Isso tudo, pessoal, é levado em consideração na hora que os espíritos vão programar então essa nova reencarnação. Então sim, é possível ele reencarnar aí com você, ou dependendo da situação, os espíritos irão encaminhar ele para reencarnar em um outro local com outras pessoas. Um outro ponto, o animal já pode reencarnar como um ser humano, como uma pessoa, já na próxima reencarnação dele? E a resposta é não. Como já foi dito aqui, os animais precisam adquirir uma certa bagagem para que eles possam começar a reencarnar na condição humana. E da mesma forma, uma pessoa, o ser humano, não pode reencarnar como um animal, nem que isso seja da vontade dele. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós já evoluímos muito, nós já adquirimos muita bagagem, e isso a duras penas, com muito trabalho, com muito sacrifício, com muito suor. Então, se nós reencarnássemos como animais, nós estaríamos regredindo, nós estaríamos abrindo mão de toda essa bagagem, de toda essa evolução que nós já temos, de todo esse caminho que nós já trilhamos. E uma outra pergunta que me fazem muito, que eu vejo muito nas redes sociais, é: por que os animais sofrem tanto? Tanto os animais selvagens como os animais domésticos. Os animais selvagens sofrem devido a essa nossa relação predatória com a natureza. Quando nós destruímos o habitat dele, quando nós destruímos as fontes de alimentação dele, de abrigo, ou quando nós os caçamos mesmo, seja por prazer, por esporte ou para fins comerciais. Já os animais mais próximos do homem estão sujeitos a outro tipo de sofrimento ou a outros tipos de sofrimento que geralmente ocorrem pelo abandono. Então esses animais sofrem a fome, a sede, o frio e muitas vezes a violência, a doença, porque não há ninguém para cuidar deles. Ou seja, sofrem maus tratos. Nós sabemos que o sofrimento existe como uma forma de prova, de expiação de erros passados e de reeducação espiritual. Os animais não expiam nenhum erro, eles não têm erros a expiar. Muitas pessoas dizem assim, por exemplo, o animal selvagem atacou um ser humano, então no futuro ele vai ter que responder por isso. Ou mesmo um cão atacou uma criança e ele vai ter que responder por isso. Não, não vai ter que responder em nenhuma dessas situações. Os animais selvagens, como já foi dito aqui também, eles vivem obedecendo a instintos, e mesmo o cão, um animal doméstico, domesticado, que está próximo ao ser humano, ele ainda guarda alguns instintos preservados dentro dele. Então esses animais, eles não irão expiar nada, não há nada a expiar. O sofrimento deles ocorre como uma forma deles adquirirem então essas experiências, essas bagagens. Mas isso não quer dizer que nós temos que ficar alheios ao sofrimento deles, né? Então nós vamos ver esse vídeo aqui, vamos ver o animal sofrendo e vamos pensar, não, isso é necessário a ele, eu não vou me envolver. De jeito nenhum. Quando nós vemos um animal sofrendo, se nós temos condições de ajudar, então sim, nós temos que ajudá-los. Em relação ao consumo de carne, aqui está um ponto muito polêmico, né? É certo comer carne? É certo se alimentar de carne? Bom, no nosso atual estágio evolutivo, é até compreensível que a gente consuma carne. Na questão 723 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa indagação e a resposta que ele recebe da espiritualidade é essa aqui, ó. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Além disso, pessoal, a produção de carne gera muitos empregos, o sustento de muitas famílias.
e movimenta a economia de muitos países. Mas sim, nós devemos ir aos poucos mudando o nosso hábito alimentar. Nós temos que aos poucos ir nos afastando desse consumo de carne, porque nos planetas celestes, nos planetas evoluídos, não há o consumo de carne, e é lá que nós queremos estar no futuro. E nem nas colônias espirituais, para onde nós iremos após essa reencarnação, há o consumo de carne, ou seja, nós precisamos sim ir nos afastando desse consumo, desse hábito alimentar. E você pode notar também que muitas crianças se recusam a comer carne, isso porque são espíritos que estão reencarnando aqui no nosso planeta para ajudar no final da nossa transição planetária, essa transição que estamos vivendo agora. E se você chegou aqui no canal e não sabe bem o que é essa transição planetária, olha esse vídeo aqui, tá? O link está na descrição que você vai entender tudo. Mas então esses espíritos estão vindo de locais na espiritualidade onde não há mais o consumo de carne. Logo, eles se recusam a comer carne aqui na Terra. E se você é médium, é aconselhável que no dia que você vai realizar o seu trabalho na casa espírita, que você não consuma carne, principalmente a carne vermelha. Acontece que essa carne, principalmente a carne vermelha, ela sempre é contaminada energeticamente, porque o porco, a vaca, no momento ali de ser abatido, eles pressentem aquilo que irá acontecer. E eles entram em um certo estado de desespero e esse medo acaba contaminando energeticamente a carne. E além disso, no dia do trabalho com captação, manipulação de energias sutis, é aconselhável que nós não comemos carne, que nós médiuns não comemos carne por ser um alimento que dificulta um pouco a digestão. E quando os animais desencarnam? Para onde que eles vão? Os selvagens, como já foi dito aqui, eles já são encaminhados para uma nova reencarnação quase que instantaneamente. Já os animais domésticos, como o cão, o gato, eles são entregues aos espíritos responsáveis por esse trabalho que irão lhes resgatar e terão a tutela deles no plano espiritual. Há locais específicos para eles, como a colônia espiritual Rancho Alegre, que fica sobre o estado do Mato Grosso, onde os animais vivem completamente felizes e mesmo aqueles que desencarnaram doentes ou desencarnaram por algum acidente, logo eles já estão sadios novamente. É um local onde não falta amor, onde não falta comida, onde não falta água, onde não falta felicidade para eles. E lá eles ficam até que eles sejam encaminhados para uma nova reencarnação. Eu queria agradecer a você que ficou aqui comigo até no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito, se você deu um joinha aqui no vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.